Olá, guerreiros da criação, sejam muito bem-vindos ao Guerreiros Cast, um videocast especial que surgiu para celebrar a 30ª edição do Prêmio Guerreiros da Criação. Eu sou Beatriz Lacerda, jornalista e apresentadora do programa Cidade AL da TV Pajuçara, mas hoje eu serei a host aqui do Guerreiros Cast e ao meu lado está o talentoso Antony Campos, gerente comercial e marketing do PScom, que será o nosso facilitador nesse mergulho fascinante na história da publicidade alagoana através do prêmio. Antony, o que a gente pode esperar desse episódio? Então, eu estou muito empolgado, né, com esse momento aqui. Acho que são 30 anos desse prêmio que ajuda a contar um pouco da história da publicidade aqui em Alagoas. E a gente vai passear por essas décadas, né? A cada episódio a gente vai falar um pouco da década da publicidade, saber quais eram os desafios dessa década, para que a gente entenda como é que a gente chegou até aqui, né? Hoje uma publicidade super premiada no Brasil. E a gente vai saber um pouco, né, com esses feras que a gente vai trazer aqui para conversar sobre o Guerreiros da Criação e sobre a história da publicidade aqui em Alagoas. Então vamos lá, vamos de história. E a gente já vai começar aqui iniciando esse bate-papo, né? Eu queria falar que esse projeto ele é idealizado pelo marketing do PScom. O Guerreiros Cast é uma série especial de 3 episódios, onde vamos convidar pessoas icônicas que tiveram uma grande participação na premiação nessas 3 décadas. E para falar dos primeiros 10 anos, convidamos aqui Patrícia Lavener, que é sócia proprietária, presidente da Arte Cetera e diretora de atendimento. Também temos aqui Herman Fernandes, que é diretor executivo da Chama Publicidade, uma agência que está prestes a completar 50 anos no mercado publicitário. Muito bom dia, Patrícia e Herman. Bom dia. Deixa eu passar aqui só a ficha técnica, né? O currículo dessas pessoas. Super currículo, escuta aí. Patrícia é formada em comunicação visual e desenho industrial pela UFPE e pós-graduação, né, pós-graduada em marketing pela ESPM do Rio de Janeiro. É sócia proprietária, presidente da Arte Cetera e diretora de atendimento, né? Como eu falei, ela possui mais de 35 anos de experiência nas atividades de publicidade e propaganda, tendo sido inclusive presidente do capítulo ABAP, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade em Alagoas, nos biênios de 2007, 2009 e de 2009 a 2011. Contribuiu ativamente para a construção de marcas mais sólidas no mercado alagoano. Nosso segundo convidado é o empresário e diretor executivo da Chama Publicidade, agência que está prestes a completar 50 anos, né, no mercado de Alagoas. Ele é formado em jornalismo com pós-graduação em marketing pela FGV do Rio e iniciou a sua trajetória como estagiário da agência e hoje ajuda a dirigir a Chama. Ao longo da sua carreira já foi jurado de importantes prêmios como o Festival de Gramado nas edições Brasil, Buenos Aires e também Paris. Também presidiu a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, capítulo Alagoas, em 3 oportunidades. Herman Fernandes foi o primeiro presidente do Clube de Criação de Alagoas e foi justamente na sua gestão que o prêmio Guerreiros da Criação passou a contar com o júri de fora do nosso mercado. Também foi na gestão do Herman que nasceu a ideia do prêmio Jovem Guerreiro. Então, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para o Guerreiros Cast. É um prazer ter vocês aqui conosco. Eu já vou abrir o espaço para que vocês falem um pouquinho como é que está sendo essa sensação de poder vir aqui fazer esse apanhado histórico. Patrícia. Está sendo uma experiência nova, né? E muito prazerosa. E a gente fica pensando de que a gente está aqui, né? Porque nesses 30 anos tiveram tantas empresas que começaram e não continuaram. Né? Então, começar é difícil, mas se manter vivo e relevante e moderno, né? E acompanhando o mercado é um desafio para qualquer empresa, né? Principalmente a gente estando num mercado menor, né, de tantos desafios como é o nosso. Então, é uma grande alegria, né, a gente que esteve presente na primeira edição de premiação do Guerreiros, em 94, né, tivemos a alegria de ser a agência do ano e, pelo próprio peso do troféu, era um prêmio que ia ter uma caminhada longa, né, que até hoje permanece e como ele foi importante, tem sido importante para valorizar, para incentivar, para motivar o mercado da publicidade em Alagoas.
Herman, você também vai vir hoje contribuir para a gente saber o que era a tendência, né? Naquela década ali, 94 até 2003 e depois por diante. Você está com essa memória afiada ainda? Tem que estar, né? Na verdade, primeiro agradecer, a oportunidade. Estou muito grato, assim, pela lembrança e pela oportunidade de falar da vida da gente, da vida profissional nossa. Acho que Patrícia compartilha muito desse pensamento, né? A gente vive, respira, a gente atua na publicidade aí há mais de 3 décadas. Então, além do tempo, é um envolvimento também, né? Cada um contribuindo nas suas agências e acho que, além disso, contribuindo também com a formação do mercado, com a possibilidade de dirigir algumas entidades que ajudam a fortalecer o nosso negócio, um negócio que é tão importante, um negócio que é tão pujante, um negócio que é fundamental para a economia do nosso estado, para a economia do nosso país. É um negócio que gera emprego, que gera oportunidades e um negócio que, acima de tudo, movimenta R$8, quase R$9 a cada real investido. Então, a publicidade brasileira tem essa força. A cada R$1 investido, a gente movimenta aí praticamente R$9. Então, isso tem um papel fundamental na construção econômica do país. E, claro, tudo isso recheado com histórias, acho que temos algumas histórias legais aí para contar ao longo desse tempo e falar um pouco das coisas que mudaram e de coisas que não mudaram, que permanecem, que eu acho que aí é que pode estar algumas surpresas. Então, deixa eu começar aqui rapidinho, né? Para quem está nos assistindo, ainda não conhece nem Patrícia nem o Herman, queria pedir para você, Patrícia, contar como é que começa a tua trajetória na publicidade. Eu achei engraçado porque eu vi no currículo do Herman que ele também começou como estagiário. Então, eu quero dizer que eu também comecei como estagiária. Que fique claro. Que fique claro, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer. Porque eu sempre acreditei nessa força jovem, na questão do ensino, do aprendizado. Eu acho que a gente, quando para de querer aprender, a gente começa a cair. E a diminuir e a perder o encanto por qualquer coisa que a gente faça, né? Então, o que nos mantém vivos é essa paixão por aprender, por cada dia querer fazer melhor, por ver coisas novas. E eu tinha me formado, né, em comunicação visual lá em Pernambuco. E como eu sou daqui, vim para cá, voltei para cá, né? Eu sempre conto que eu voltei pelo meu noivo, né? É o amor, a força do dia amor, ela não sai de moda. Numa entrevista, o pessoal ficou encantado. Eu nunca tinha tocado nesse ponto, mas foi a verdade, né? Estamos casados aí já há mais de 3 décadas. Foi uma escolha boa. Mas foi esse motivo que me trouxe de volta, né? E aí eu disse, não, já que eu vou voltar, eu quero fazer alguma coisa significativa para a minha cidade, né? Porque eu sabia que a minha vida ia ser aqui. Apesar de, na época, a gente teve algumas propostas para ficar lá em Recife, né? De ir até depois para outros lugares, mas eu optei por ficar aqui, né? Então, o desafio grande, né, de ter começado como estagiária e ter começado Natal Propaganda, que ainda hoje é a nossa razão social, em homenagem aos nossos fundadores, que foi a Thelma, o Antônio Guimarães, o Zu, que não está mais com a gente, e a Lia, né, que é a nossa remanescente, que está também se aposentando, mas foi a fundadora também da empresa, né? E eu vim para cá, para Maceió, que era o meu lugar, mas depois de 7 anos fazendo faculdade fora, você volta meio fora do ambiente, né? E aí conhecia um fotógrafo, Rogério Sarmento, que conhecia as meninas e disse, olha, vamos lá fazer uma visita para ver se você se encaixa com isso aí, com esse negócio de propaganda e tudo. E aí eu fui, né? Gostei, fui gostando. E hoje a gente já está há 42 anos, né, nesse negócio. E assim, eu sempre deixo essa mensagem, né, que você pode começar pequeno, porque antes, no início, como era que surgiram as agências? Era um criativo, né? E em volta daquele criativo se formava uma estrutura. Você tinha que ter um criativo, né? Foi assim, com Rostão Oliveto, sim, com Nizam, com Duda. Então, tinha um criativo, aquele brilhante, né? E aí, em torno dele, se começavam a organizar as estruturas e, como o Herman mesmo falou, isso foi mudando, né? Porque nessas décadas a gente viu que não era só a criação, não era só a boa ideia, mas que você tinha que ter também uma organização, uma gestão,
uma mídia, um planejamento e disciplinas que foram se agregando em torno daquele criativo para dar essa robustez que se tornou hoje uma indústria, né? Verdade, Como o Herman exato. colocou aí, nesses termos numéricos, a publicidade e a propaganda hoje é uma indústria. A gente está tratando de uma indústria, da indústria da comunicação. É verdade. É isso que Patrícia falou, acho que é fundamental. Acho que se a gente for resumir essa transformação, eu acho que a gente consolida nesse período a ideia de que a publicidade não é arte, a publicidade é negócio, apesar dela beber das várias fontes da arte. Então, a publicidade, né, Patrícia, você sabe muito bem disso, né? A gente compartilha dessa opinião. A publicidade, ela bebe do teatro, ela bebe do cinema, ela bebe da TV, ela bebe da moda, da música. Então, são fontes artísticas que abastecem a publicidade, mas a publicidade em si, ela não é uma arte, ela é negócio. Apesar de ter, isso se confunde muito, porque justamente nesse período que Patrícia relata aí, você tem as agências nascendo em torno de um criativo. Então, eu até conversava um pouco com o Bia antes do nosso bate-papo aqui, dizendo como, tecnicamente, se você era obrigado a ter essa presença criativa muito forte, não que hoje não seja, continua sendo, mas eu digo sempre que os diretores de arte eles precisavam de um conhecimento técnico sobre cor, sobre formato, sobre o funcionamento gráfico, tá? Muito maior do que é exigido hoje, porque hoje o computador te entrega muita coisa dessa já formatada. A dificuldade de você fazer um layout nesse período de 1990, 91, a dificuldade de um layout, de uma arte final, você depender de uma fotocomposição, que a turma nova não vai nem saber o que é isso, de anexar uma foto, né, no layout para o jornal diagramar lá na frente. Então, isso não faz parte dessa nova geração. Né? Essa turma já não sabe mais exatamente como é que isso funciona. Até porque não tem mais esse trabalho. Então, a gente é do tempo da prancheta, né? Da cola de sapateiro para colar layout. Mas você, como redator, usou muito mal a máquina de escrever. É verdade. E a máquina era para os redatores. Os redatores, né? A máquina de escrever, né? A máquina de escrever é que a minha companheira, até hoje eu faço questão na nossa mudança agora de sede lá da Chama. A única coisa que eu disse, isso aqui ninguém mexe, é a máquina que eu comecei a trabalhar em 1990 lá na Chama, que continua na estante lá, com um papelzinho em branco nela. Eu olho para ela todo dia que está na frente da minha mesa. E, como a Patrícia falou, essa coisa do estagiário, eu acho que é um recado muito bacana que a gente pode passar para a pessoa. Acho que a gente vive hoje num período que as pessoas buscam esse sucesso, buscam os resultados com uma rapidez muito grande. De forma muito imediata. É tudo muito imediato e não é só uma questão da publicidade. Acho que o mundo está assim. E nós somos de um período que você tinha essa paciência de construir esse caminho, de começar como estagiário. Eu consegui meu estágio na Chama passando na porta. Né? Eu não sabia o que era uma agência de propaganda. Eu fui o primeiro aluno do meu colégio. Foi na porta, literalmente passando. Diretamente na porta. Meus pais moravam na Pitanguinha, onde era a sede da Chama até 4 meses atrás. E eu fui passando na frente da Chama, disse, vou entrar aqui e vou pedir um estágio. Né? E aí bati lá na porta, a Luísio Alves me atendeu e disse, tudo bem, tu começa segunda-feira, que era um dia 2 de agosto. E era muito fácil, ninguém era maluco de pedir estágio em agência de propaganda. Os caras saíram procurando, buscando na rua. Quem é o doido que vai fazer estágio em agência de propaganda? E aí é esse processo de construção que eu acho que é muito importante, que as pessoas precisam ter paciência. Né? É o que eu sempre falo, quando alguém entra na Chama como estagiário, você está entrando como estagiário de redação, mas você pode ser dono. Você está entrando como estagiário de direção de arte, mas você pode ser dono. Né? Agora, você não vai ser dono amanhã. Você não vai ser dono depois de amanhã. Se tiver paciência de esperar. Se tiver paciência e talento para construir isso, você pode chegar lá. A Chama tem como exemplo a Josi, né? O Tássio, que apesar de ser filho de um dos sócios, entrou como estagiário, né? E eu nunca esqueci da frase que Nelson, pai dele, disse para ele. Para o filho do dono, a porta é muito mais larga para entrar. Os rigores da lei. A porta para entrar é muito mais larga, mas o corredor para seguir é muito mais longo também. Porque na primeira pessoa que chegar para mim e disser que você está aqui porque é filho do dono, você sai da agência no outro dia. Caramba. Eu nunca esqueci disso. Certo? E Tássio está lá até hoje e eu considero... Super competente. Eu não poderia ter sócio melhor, considero disparado o melhor cara de planejamento da publicidade alagoana de décadas.
Ele é monstro. Ele é monstro. E eu respeito muito, né? Isso que ele vem construído em termos de planejamento e de entender a propaganda como negócio e como fazer esse link desse negócio com os nossos clientes. É verdade. E já que a gente está, né, revirando já o baú, eu queria saber, em 94, qual era o papel de vocês nas agências, o que é que vocês estavam fazendo, especificamente em 94, que quando foi a primeira edição do Guerreiros da Criação? Eu estava fazendo quase tudo. Porque naquela época, né, a gente tinha esses departamentos ainda muito jovens, muito novinhos, né? E as pessoas muito júniores ainda, né? Então, assim, você tinha que ser atendimento, criação... Servir café, abrir a porta. Servir café, abrir a porta, cuidado financeiro, para não deixar desandar... ver a casa como um todo, que a gente sempre foi em casa, né? A tal que é a Artcetera, né? A Artcetera sempre teve suas sedes em casa. Então, eu acho que isso é coisa também do lado feminino aí da história, que é um outro trabalho grande, né? Porque eu sempre digo, eu tenho 4 casas para cuidar, uma delas é a da Artcetera hoje. Então, a gente estava nisso, né? E num momento, Antônio e Bia, que eu gosto sempre de pontuar, que hoje é uma coisa que é moda, que é bonito, que é tema de tantas campanhas, mas você, mulher, naquela época, mãe, não é? E decidir essas questões de ser mãe, da licença gestação, de continuar à frente de uma empresa e de trabalhar num mercado ainda muito machista, foi talvez assim um grande desafio, talvez o meu pessoal maior desafio. Porque tinham as tarefas de casa, não é? De casa, de filhos, essas decisões o tempo de engravidar, o tempo de ter bebê. Tinha a direção da agência, porque talvez pelo meu próprio perfil. Eu sempre tive esse perfil de liderança. Né? E sempre foi uma coisa natural, nunca foi uma coisa imposta, foi sempre uma coisa muito espontânea, até pelo perfil também da minha sócia, que ela fazia questão absoluta de não ser diretora de absolutamente nada, tanto que ela sempre disse eu fui diretora de arte. Né? A Lia é uma pessoa que eu tiro sempre o chapéu para ela, pela simplicidade que ela sempre teve de ser uma pessoa super competente, poderia ter feito qualquer coisa, mas ela sempre escolheu as coisas dos bastidores. Né? E é claro que a gente não fica nunca, não chega a 40 anos se você não tiver uma equipe tão boa. Né? E aí eu vou também discutir um pouco com o Herman, se ele disser que o Tássio é o melhor planejador, eu vou dizer a ele que eu tenho um que é melhor, que é o Luciano Quirino. Né? E que bom que a gente vai ter esse duelo de titãs aí. Né? Então, pelo tamanho os caras têm, né, Patrícia? E também entrou como estagiário, que também veio do jornalismo aí com o Herman, que eu também tiro o chapéu aqui para todos os jornalistas. Para mim sempre foi um pré-requisito para entrar na agência. Eu vejo o curso de jornalismo da UFAL 80%, 90% de ter uma vaga lá na agência. Às vezes não sabe nada, não é nem perfil. Digo, eu quero. Porque são cursos que trazem uma bagagem, que dão uma bagagem. Então, é importantíssimo. E aí, nessa época, a gente fazia tudo. Porque eram agências menores, estruturas menores. Né? O primeiro computador da agenda, o 386VX, chegou nos anos 90, então até lá, como o Herman falou. E eu que fui trabalhadora da direção de arte, era na prancheta, era com as tintas, com os pantones, com as canetas de nanquim, com os aerógrafos, com os normógrafos, com as fotocomposições, com as letras 7. Então, isso é coisa que a turma jovem hoje realmente não dá valor. E como o Herman também falou, às vezes a gente sabe que depois de tudo mudou, tudo volta a ser como era. Porque o que é relevante hoje continua sendo o que era relevante naquela época. Geração de conteúdo, não é? Você ter uma bagagem de conteúdo, você ter esse conhecimento. E hoje, infelizmente, com essa liquidez do nosso tempo, as pessoas não querem mais estudar, não querem mais ler, não querem mais se aprofundar, não querem conhecer as histórias das suas empresas, as histórias dos profissionais que trabalham com você no dia a dia. Né? Então, não tem nada tangibilizado mais, é tudo nas nuvens. E isso a gente vai ter uma perda muito grande. E quem conseguiu continuar com essa cultura e trazer essa cultura do DNA, de por que você fez sucesso, você vai ter que continuar ainda buscando esse DNA para continuar fazendo sucesso.
Eu acho que bagagem é extremamente importante, né? Às vezes a gente vai muito nessa questão do imediatismo, né? Como você mesmo falou, né? E é ótimo, né? Você ter essas ambições, mas realmente acho que tem passos e passos, né? Ferramentas que você tem que colocar na sua mochila, né? Para que você consiga alcançar alguns resultados que realmente é só com o tempo e com a maturidade, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, Antônio, você tem uma coisa assim, que é muito importante também da gente pontuar, alguns fatos marcantes, né? Nesse período, né, Patrícia, que a gente já que a gente está fazendo esse resgate, certo? O nascer de algumas agências também, né? Então você tinha ali, né, a Publicar como uma primeira agência que nasceu, nosso saudoso Arnaldo Costa, certo? Nos deixou há alguns anos. E aí você vem com a Chama, com o Nelson, Décio Lopes, e em sequência com a Aloysio Alves, tá? Continuou lá com a gente, firme e forte, Nelson e Aloysio, no dia a dia da agência também, do jeito deles, curtindo aí hoje cada dia da agência, sossegados. Merecidamente. Aí a gente não cansa de escutar as histórias de como foi esses desafios que Patrícia colocou, que como mulher não tenho a menor dúvida que foram ainda maiores, de você lidar com o mercado machista, você está lidando com empresários naquele momento que não entendiam sequer o que era publicidade, e quanto mais esse fato de ser atendido por uma mulher, não sei o que, vem dizer como é que você vai vender mais na sua empresa, não sei o quê. Aí naquela época uma menina... Né? Era uma menina, né? E eu vou contar só uma pontuação aqui, viu, Erma? Que assim como era, uma exemplificação, já que a gente está falando, a gente ia no cliente, né, fazia aquele atendimento, até aí tudo bem, porque uma mulher fazia atendimento, combina. Mas né? resolve, tá lá. Aí ia a planilha, as planilhas de mídia, naquela época, bem recheadas, bem pretinhas, né? Que a gente marcava um monte de xizinho nas planilhas do Publi, e quando a gente voltava tendo a ideia de que tinha arrasado na apresentação, apresentando os orçamentos, a mídia, tudo. Quando eu chegava de volta na agência, na época, Lucineide era minha secretária, aí o pessoal, ela dizia, Dona Patrícia, o cliente que a senhora foi agora, ligou. Eu disse, ligou? Antes de eu até ter chegado, eu disse, cara, que ele queria saber se tinha algum homem. Nossa. Na agência. Porque ele queria fechar, mas ele queria fechar com um homem. Eu não acreditava. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Dessa época 90, daí, dos anos 90, por aí, não é? Eu sou ruim de data, né? mas foi nessa época. E como é que você contornou isso? A gente contornou conquistando. Né? Porque confiança você conquista. Né? Você não adianta você querer levantar muita bandeira, porque eu até nem sou. Eu acho que você tem que fazer. Você tem que fazer acontecer. E você tem que mostrar que você não é somente aquilo de desenho, de fazer uma apresentação, que você entende também da estratégia, do negócio, de dinheiro, de verba. E você vai mostrando para o cliente aos pouquinhos, conquistando, que é isso que o Herman diz, esse trabalho que a gente das gerações mais antigas tinha esse trabalho, essa paciência, essa persistência, perseverança, que são palavras tão hoje pouco lembradas, de conquistar. Né? Então, você conquista tanto que você tem relações de clientes de 30 anos, de 40 anos, como a Chama também tem, como a gente tem. Então, isso é um prêmio. Um prêmio que você não conquista assim. Entendeu, Bia? Você vai ali e conquistou, não. Você vai a primeira, apresenta, vai ganhando a competência, a confiança, vai ganhando segurança também, porque você precisa se sentir segura para ir andando. E aí as pessoas vão se acostumando, vão vendo e vão começando a querer falar sempre com você. Eu quero só falar com ela. Aí a gente diz, hoje tem homem também. Hoje eu tô contando, vai ter um menino aqui que tá vindo pra fala com o Luciano, que ele também precisa ser eu, não. Falando ainda um pouquinho da confecção da propaganda naquela época, né? Quais eram as maiores mídias em que os anunciantes investiam e da paciência, ele estava contando um capítulo da produção de um simples anúncio no jornal. Lembrando a força do jornal impresso na década de 90, que eram gordos, enormes, né? As edições, principalmente de domingo. Quem eram os maiores anunciantes do jornal? Como era feito isso? Era o varejo, né? Sem dúvida nenhuma. Era o varejo, né? A gente sabe que o varejo sempre foi da economia privada, os mantenedores iniciais das mídias, os grandes anunciantes, né? E que talvez ainda hoje sejam. Varejo, você diz o quê? Varejo eram supermercados, eram farmácias,
né? Eram lojas locais, né? A gente tinha uma quantidade de marcas locais naquela época muito fortes. Infelizmente, eu já estava até um dia desse, estava conversando também com o Herman, que a gente vê que essas marcas, diferentemente muito delas das foram agências, murchando, né? foram sendo vendidas, foram sendo absorvidas por grandes redes, por grandes grupos. Se você for analisar as farmácias, setor de farmácias, né? A gente atendia Droga Norte, do Arthur, na época. Depois a gente atendeu Drogarias São Luís, do Grupo Sampaio de Melo, um grupo super pujante, chegou a ter acho que mais de 15 a 20 lojas, né? Então, tinham as óticas, né? Ótica Flulup. E depois tinham outras óticas também. Logio, que era um grande anunciante. Um grande anunciante. Você tinha os próprios supermercados locais, Pague Menos, não é? Que eram muito fortes. A gente fez Via Box a vida inteira, 8 anos de existência. Foi um cliente de uma vida muito curta. Os hortifrutis, né? Eram grandes também. Não é? Então, você tinha até as pequenas lojas, as lojas de centro, elas tinham esse poder de anunciar. E o grande veículo era, sem sombra de dúvida, a televisão e o rádio. Não é? O rádio pioneiro, né? E quando surgiu a televisão, já se preconizava a morte do rádio. E a gente viu que foi uma das tendências e uma das previsões que não se cumpriu. Né? E hoje nunca o rádio foi tão forte. Então, para você ver que nem tudo que se prediz, né, que se tem de previsão, é o que vai acontecer. Ao contrário, né, o rádio hoje, nas suas multiplataformas, como a TV nas suas multiplataformas, mas era isso, era o dinheiro todinho que o cliente tivesse para chegar na agência e dizer assim, eu quero fazer uma campanha, ele fazia um anúncio de jornal, uma peça para televisão e uma peça para rádio. Em seguida veio a mídia out of home, a mídia exterior, que era o outdoor, né, que ainda hoje temos ainda o processo de confecção do papel, das 32 folhas, que ainda mantém. Tínhamos as gráficas, né, que era também a parte gráfica, os impressos, os cartões de visita, os panfletos, os folders, né? Então, assim, era isso, né? Era esses veículos, né? E eles traziam os resultados que a gente esperava. Por quê? Porque a comunicação, ela sempre esteve seguindo o consumidor. Aonde está o consumidor? O que é que ele quer? O que é que ele está ouvindo? O que é que ele está consumindo? A propaganda estava junto. Né? Por que mudou tanto? Porque mudou o consumidor. E isso vai continuar, né, Irma, para sempre. O negócio vai sempre seguir, a comunicação vai seguir sempre o negócio e o negócio vai sempre seguir o consumidor. Exato. Pois é. E assim, só complementando isso que a Patrícia colocou, tudo isso era feito de uma forma, claro, muito mais artesanal, né? Então, você tinha um volume muito grande. O mercado imobiliário, ele tinha uma força gigantesca também, principalmente junto aos jornais. Então, os anúncios de final de semana, os classificados, né? Os classificados, que foi, inclusive, um espaço gigantesco, que nasceu de um projeto da época do Aloísio, da Patrícia Vice, Aloísio, que nós sócios lá na Chama, quando na época que ele passou pelo jornal, ele que criou o tal do caderno classificado, uma coisa muito interessante. Depois também, que faz parte. Classificados na TV, foram para a televisão. E por aí vai. E tudo isso é feito de uma forma muito mais artesanal. Você tem as produtoras de vídeo, elas começaram a se profissionar mais nesse período, né? Mas era comum se gravar muito filme fora, né, Patrícia? A gente produzia muita coisa fora, muita coisa no Rio de Janeiro, no Recife, no Salvador. Nas produtoras das TVs. Produtora das TVs. Principalmente os filmes mais simples, os filmes cartelados, eles eram feitos nas produtoras da própria televisão. Né? Então, a gente cansou de ficar em estúdio de televisão aqui em Maceió, certo? Para gravar comercial. Inclusive da TV Pajuçara, né? Com o Carlos Bandeira dirigia muito filme lá e tal. Sim. E a gente ficava lá dentro do estúdio, gravando muita coisa. As claquetes, aquelas coisas todas. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar nesse processo todo, que eu acredito que é um marco para a entrada de novos profissionais no mercado, foi o primeiro curso de publicidade. O primeiro curso de publicidade que ele foi da Escola Técnica, do Cefet. E nesse curso de publicidade, acho que ele abriu as portas para uma nova geração. Né? A gente estava conversando sobre essa coisa de geração, né? Que eu digo que eu sou o elo perdido, né? Porque eu nem sou exatamente da geração de Patrícia, Nelson, Aloísio, né?
E nem sou dessa turma mais nova, sou meio elo perdido mesmo ali, com meus 52. E aí o que acontece? Foi quando o Cefet lança o primeiro curso, e aí você tinha pessoas que foram fazer publicidade e que deram e dão ainda hoje uma contribuição muito grande para o mercado. E aí eu vou citar alguns nomes, Patrícia, se eu esquecer algum, tu vai lembrar, mas é uma geração onde você teve Lucas Lamenha, Matheus Barbosa, Raoni Leão, Merilane, Vanini, o Clóvis, Lívia, Clóvis. Então, são nomes muito presentes na publicidade ainda hoje. E, o Lucas virou artista plástico, hoje tá em outra. Lucas continua... Matheus continua trabalhando. Raoni também já passou pela Arte Cetra. Vanini também já passou por lá. Lívia também. Então, eu acho que eu peguei essa turma quase toda. Quase toda, foi. Yuri Magalhães. O FAO e Cefet. Primeira turma da Cefet é top. Yuri Magalhães, que eu acho, Cleman, que estava latente um desejo dessa muito turma grande, de fazer publicidade aqui. E antes, como eu, precisamos sair para fazer fora, não é? E tantos outros fazer curso de jornalismo. Então, quando surgiu o primeiro curso, aquela turma que era a origem, raiz todo mundo da propaganda, o povo correu, né? Então era a vocação pulsando mais forte. É isso aí. Né? E por isso que quando você descobre a vocação, encontro com a vocação é um encontro muito bacana, tão importante, tão significativo, né? E deu uma arejada muito grande no mercado. Né? Isso aí coincide com o período que Digão e Bruno estavam montando ali a Hell's Duck, né? Depois do sotaque, hoje é Duck, certo? Com um trabalho criativo muito bacana, tá? Dando continuidade também, assim, a um trabalho que a Six já vinha desenvolvendo, na época era 666, né? Que tem uma história super interessante, que teve que trocar o nome de 666 por conta de um cliente que era evangélico e disse, adorava a agência e disse, mas eu preciso que vocês troquem o nome da agência. E aí se tornou Six, uma história muito legal. Mas a gente também tem o Luiz Dantas com a Engenho. Com a Engenho que também. Veio do jornalismo, né? Que também teve uma importância muito grande também na formação desses profissionais e com a própria agência, né? Então tem nomes que a gente às vezes, como diz, vamos esquecendo, né? Depois a gente vai lembrando. Não, são nomes super importantes. Que tiveram assim, um papel, e ainda tem, né? No caso aí da Six, está firme e forte aí no mercado, a Duck, né? Chama, Arte Cetra, outros nomes com outras agências de um pote até menor, mas que sempre presentes nas festas do Guerreiro, sempre presente, como Paulinho Ferro, lá da casa, que é um cara muito presente aí nos eventos de vocês. E assim, nesse burburinho todo, nessa efervescência do mercado, é que aí em 94 surge o Guerreiros, eu acho, para coroar tudo isso e reunir as pessoas. Eu acho que o Guerreiros não é só uma festa de premiação, Bia, é uma festa de confraternização do mercado. Excelente você falar do Guerreiros, porque a gente tem aqui alguns arquivos que eu queria que vocês acompanhassem. Talvez nem se lembrem dessas fotos que eu pedi pra gente exibir. Tenho até medo do que vem. Vamos revirar o baú agora. Vamos revirar, né, Antônio? Vamos revirar o baú. E a gente queria que vocês contassem um pouco o que é que vocês lembram aí dessas imagens quando vocês verem. Vamos lá? Aí. E aí? Eu lembro Arte de muita Cetra. coisa. Eita, quanta gente boa, quanta gente que a gente lembra com carinho. Vou lhe ajudar, Muito foi legal. Guerreiros 2012. Aí foi. Né? Temática super-heróis, é desse troféu, inclusive. Sim, aqui. é o Guto, esse de vermelho, o Guto, hoje ele está em Londres. Está em Londres, né? Eu Ele lembro foi do o primeiro Guto. mídia digital que a agência teve, né? E ele era o grande incentivador e motivador da gente, porque sempre tem, né? Na equipe, aquele que se responsabiliza pelas inscrições, que fica fomentando, vamos, Patrícia, vamos. Então, o Guto, ele dessa foto aí, eu me lembro muito dele, porque ele sempre foi essa pessoa que acreditou. Estou vendo a Livanine, Camila Fialho, Lucineide. Tô vendo Miliane. O Clemildo, Luciano Quirino ali gritando. Tava maguinho, ó, né? Sem vergonha. Clemildo, que foi nosso Não fazia crossfit motoqueiro ainda, não. a vida toda, mais de 30 anos também de Arte Cetra, hoje se aposentou, né? Mas a altura ali que eu tô levantando esse Guerreiros, eu acho que era a altura da minha alegria, viu? De levantar assim tão alto, porque eu acho que era sempre aí um eu lembro momento... bem, foi na categoria rádio.
Né? Vocês A são categoria bastante rádio premiados é na uma categoria categoria muito especial. A gente teve também, né, como fundadora a Thelma, né, que hoje todo mundo chama de Niati, mas eu me dou o direito de chamá-la de Thelma. E a Thelma, ela é uma pessoa totalmente auditiva, totalmente rádio. E ela veio da escola da Ítalo Bianchi, de Casa José Araújo. Eita, demais. Quem não E lembra Carol dele? Fernandes, da Ítalo Bianchi, ele sempre foi uma pessoa do rádio. E ele dizia que quando não era um spot, era um jingle. E eu fico muito feliz por esse ano também muito legal. o Guerreiro estar nessa categoria de jingle, apesar de que fica aí o desabafo de que a gente precisa, né, Hermano, recuperar, retomar os investimentos em jingle. Com certeza. Não é? Que foi uma coisa que em tempos atrás a gente tinha uma verba, tinha um cuidado, tinha uma preocupação muito grande em fazer jingles Nessa produção, né? legais, a produção, e depois isso deu uma queda muito Banalizada, grande, né? uma banalizada, porque hoje tudo é pronto, tudo vem pronto, você bota ali um teclado, mas a gente tem grandes nomes da música, como Lula Queiroga, como Tavinho, como tanta gente que ficou forte nisso daí, né? Wagner, que por acaso é meu marido também, tem muitos jingles Tá premiados. demorando. Tá Mas o Flamengo foi Aí, campeão. Além de tudo, ele também é compositor, não é? Então, E é um assim, formato que tem uma capacidade de envolver, né? Muito um- grande, assim, muito grande, muito porque o absurdo, brasileiro né? é musical. Exato. Né? O Exato. nordestino mais ainda. Então a gente tem essa coisa da musicalidade, do áudio, muito presente e muito de você forte. fixar né? a marca ali realmente, né, na cabeça, no coração do É isso aí. consumidor, né? Exatamente. Vamos pra Mais próxima? foto. E aí, Patrícia? Essa é mais velha, né? Essa é Essa é mais mais velha porque eu tô antiga. vendo a Lia ali. Ó, o pra Lia- Matheus ali, Matheus ali atrás. Matheus Barbosa. Pra Lia tá ali, Cristiane Silva. Pra Lia tá ali, era preciso uma coisa O prêmio era muito importante, viu? importante. O prêmio era mais importante Ó que o qualquer troféu, outro. ó o formato do troféu. E talvez A até gente nem muito tem rara, aqui, viu? ele- Porque eu acho que infelizmente. essa cena é histórica. A Lia presente numa premiação é a coisa que me chama mais atenção. Aí, né? E assim, 3 mulheres ali. E aí, eu já fui Erma? novinho, ó. Eita, Mesma premiação, Ó, hein? Nelson, Delson aí, premiação. Raquel Fiuza ali, a galera. Andrezinho Guzmão ali de calça amarela. Eu acho que essa festa foi na Midô, se eu não me engano. E o André Guzmão é um cara que eu tenho um Alessandra, carinho. É Alexandra Zaca. Alexandra. Né? O André Zaca. Guzmão é um cara que eu tenho um carinho gigante, é meu amigo, meu irmão, meu dupla de criação por pelo menos 10 anos na Chama. E era a pessoa que eu disse no começo do nosso bate-papo que faz parte do elo perdido comigo. Éramos eu e Andrezinho. O Andrezinho tá morando em Portugal hoje. Zaca, um diretor de arte, um ilustrador, né, Patrícia? É, Fantástico, verdade. né? Uma Um coisa ilustrador mesmo monstruoso. E muito que tinha uma forte. coisa que quando a gente falava de técnica, e eu tava contando essa Também história pra trouxe Bia uma- antes da gente entrar. O Zaca era aquele cara que pegava um conta-fio, né, que a turma nova não sabe nem o que é isso hoje. Pegava o conta-fio, chegava aqui nesse laranja bonitão da Artceta, colocava aqui o conta-fio e dizia X% de magenta, X% de yellow, tanto de black e tanto de azul. Certo? Eu Pra tenho cor conta dos fio anúncios, Eu tenho conta fio né? também. Isso é pra cores dos anúncios. tenho. Que era a título, mistura de fotografia. cores para dar esse laranja. Então ele batia o olho aqui, ele sabia o percentual de cada cor. Então isso é uma coisa Sim, impensável hoje em dia para essa sim. turma nova, Nossa. entendeu? E a Alexandra, que foi nossa parceira também na Chama, trabalhou lá como atendimento, foi redatora também. Olha aí, Quirino sem barba, cara com lisa. Thelma, né? Olha a Thelma ali, olha a Thelma que eu falei, Rony Hancock. Hancock, né? Então, Fabrício Cambuim, que hoje está na CBN, na TV Educativa. E essa que está TV entregando o prêmio é Educativa. quem? É a Gláucia? Não, essa é Thelma. É Thelma, É? essa que tá comigo, que tá com Luciana ali. Não é Aqui? Thelma? Não. É? Não é Thelma Gama? É Thelma. Eu tô achando que é. Pela foto, eu tô achando que ela tá muito jovem, mas eu acho que é Thelma. Que massa, bom Não demais. é? Então era um tempo. Eu acho que quem estava entregando o prêmio era essa moça daqui. Ah, tá. Tá vendo? Aquela dali é Thelma, devia ter sido um prêmio de rádio. Aham. Porque Eu tô achando que é Thelma. Michele Barros. Pode Aqui. ser. Eu acho que é a Michele acho que é a Barros. Michele. Eu Ela acho que era a Michele da Barros. TV Pajuçara, né? Eu acho, Na porque a época. Thelma, depois que ela foi sócia, depois ela saiu, e depois eu chamei ela para fazer parte de novo da equipe. Mesmo ela já não sendo mais ligada à diretoria da empresa, nem nada, mas aí a gente chamou. Eita, turma pra boa da ela- Chama. São dos melhores momentos da Chama, assim. ó. Saulo, olha Tem Saulo ali. um caminho aí maravilhoso aqui. Geila. Geila é um caso assim, começou na Chama, também novinha pra maravilhosa. caramba, certo? Com essa galera aí. Foi em 2011. Mano, A temática do Guerreiros era Londres, por causa das Maravilha. É, Olimpíadas. London, ali a camisa. Olha só.
Que bacana. Ali, Josi, nossa eterna sócia, queridona. Roberto, querido pra caramba. Marcela Smith. Vanessinha tá com a gente desde essa época. Saulo Sá, que hoje é o monstro aí do imobiliário. Tássio novinho ali. Tem um fio de cabelo branco. Tem um fio de cabelo branco, né? Muito bom. Rapaz, envelheci muito não. O cara continua Tá bonito, ótimo, tá lindo. Né? Gustavo, Máscara, que legal, que legal, que legal. Bom. Temos mais? Temos mais? Gente, então bom. olhando assim, a gente já está quase se encaminhando para o final, né, desse videocast. Tem alguma campanha que marcou vocês, um prêmio do Guerreiros que marcou a trajetória e como isso mudou também a história da agência, né, impulsionou novos negócios no mercado alagoano? Eu posso falar de um? Pode. Eu vou falar de um que não ganhou. Gente. Fala. É porque o Guerreiro você tem um momento de alegria, aquele momento você fica puto, né? Eu vou falar de um que não ganhou, porque eu acho que é um filme. A gente perdeu o Guerreiros nesse ano para um filme, inclusive, da Six. E é um filme, esse filme que eu vou falar, era de um cliente querido da gente pra caramba, que era Sérgio Falcão, da construtora Falcão. E esse filme foi um filme em 1996, foi no Guerreiro de 1996, a festa que aconteceu numa casa de festa ali no Farol, chamado Estratégia, certo? E esse filme, pra gente que é do mercado, assim, ele é um divisor de águas, na minha opinião, assim, do mercado imobiliário, porque ele era o primeiro filme de lançamento de prédio que ele não tratava de falar de 3 quartos, 2 suítes, não sei o que, papapá, que era o lançamento de um edifício chamado Edifício Cerejeira da Falcão, que o início do texto era: a vida tem vários estilos e cada um deles pessoas ocupam espaços diferentes moldados ao seu jeito de viver. Eu nunca esqueci desse material, esse filme era lindo, e o Marcos Ayun, na sua característica assim, querido pra caramba, certo? O Marcos da Six me abraçou quando recebeu o prêmio e disse: bicho, desculpa, mas esse aqui eu tenho certeza que era de vocês. E aí eu lembro muito desse. E claro, os momentos de alegria, de congratulação sempre são bem mais assim, numerosos do que esse de raiva. Eu tava doido pra dar um cascudo de alguém naquele dia, mas aí é a história que a gente tem para contar. Que eu acho incrível isso no Guerreiros, a capacidade, né, que a premiação tem de mexer com essas emoções, porque é uma competição muito bacana. Obviamente vocês não fazem peças, né, para ganhar necessariamente o Guerreiro, vocês fazem para levar resultado para o cliente. Mas quando se inscreve, quando vê ali a possibilidade, quando vocês fazem a pré-seleção das peças, aí, né, aí é faca nos dentes. Eu queria falar, assim, do primeiro Guerreiro. Sim, por favor. Porque foi uma época que a gente estava na direção, assim, desse trabalho como um todo, né? E a gente tinha feito essa campanha de Maceió é bom demais, que foi, inclusive, virou um conceito, né? Virou uma campanha grande, depois ela virou uma música, depois ela virou até um hino, foi cantado também por coral, foi apresentado, inclusive, no Fantástico, esse tema do Maceió é bom demais. E, assim, era um jingle, né? Que é, como eu digo, a força que a gente tem nessa coisa da música, porque às vezes a campanha começa, quando é uma agência de um redator como o Herman, começa com um belo texto, né? Mas quando a gente talvez não tenha, a gente começa com um jingle, né? E o conceito de Maceió é bom demais, ele começou justamente de uma pesquisa, porque é outra coisa que a gente tem, assim, uma muito, muito forte nossa, de fazer sempre uma pesquisa Legal. Pequena, uma pesquisa de opinião. E a gente foi para a rua, era um trabalho para o Ronaldo Lessa, na época, né, prefeito, e a gente queria criar esse conceito. Foi a primeira coisa, assim, de você criar um conceito para uma cidade, para um destino, né? Maceió despontando como esse destino turístico e tudo mais. E aí a gente foi ouvir o que era que as pessoas diziam. Maceió é bom demais. Maceió é bom demais, né? Então a gente criou esse conceito do Maceió é bom demais, e o filme do Maceió é bom demais, que na realidade era um clipe, porque quando você tinha um jingle, né, Herman, ele virava um clipe. E fazer um clipe com esse tema e com Maceió, com a nossa culinária, com a nossa gastronomia, com o nosso povo, ficava muito ganhar, né? Então foi a agência do ano, né? Foi a campanha do ano, e assim, foi um marco. Ficou ainda esse slogan por muito tempo, depois vieram outros slogans, né? Hoje parece que é Maceió é massa, né? Maceió é massa. Mas a gente lembra muito... Parecido, Aline, para você ver que é sucesso. A gente lembra muito, né, dessa história do Maceió é bom demais, que foi o primeiro Guerreiros de 94. Gente, assim
depois dessa conversa, que passou rápido, né? Passou. 50 minutos Oh. voaram, né? A gente ficava aqui e o resto, né? Todo dia Com fazia isso aí. certeza. Facilidade. A gente vai chegando ao final desse primeiro episódio, né, em comemoração à 30ª edição do Guerreiros da Criação. Eu já queria agradecer imensamente a Patrícia e ao Herman pela presença, por compartilharem conosco essas experiências e insights sobre a história da publicidade em Alagoas. Queria passar a palavra para o Anthony, finalizando, e lembrar que ainda tem episódios, né? Esse foi só o primeiro. Queria agradecer demais, de todo o coração, em nome do PSCom, né, por vocês terem não só topado estar aqui, mas por construírem essa história junto com a gente, sabe? É um motivo de orgulho que realmente nos emociona, porque vocês sempre foram grandes parceiros, né, enfim, tanto enquanto agências, quanto enquanto profissionais. E a gente chega aí na 30ª edição, né, graças a talentos como vocês, como as pessoas que passaram pelas agências, né, que vocês hoje lideram, né, e que fazem com que esse mercado seja tão forte como ele é. Mesmo a gente estando no estado pequeno, né, relativamente pequeno, mas a gente tem uma publicidade muito, muito forte, muito criativa, né, que realmente assim, a gente consegue inclusive exportar muitos profissionais, né, para outros mercados. E acho que tudo isso começa, né, lá com vocês, lá na década de 90, né, com vocês passando por esses desafios, enfrentando, né, cada um, né, na sua jornada, esses desafios para levar o melhor para o cliente e com isso construir a história da publicidade local. Obrigado mesmo. Espero muito vocês no dia 5 de dezembro, né, para a gente revelar os vencedores, né, da 30ª edição do Guerreiros da Criação. E queria que vocês também, né, se despedissem também, dessem uma última palavra nesse Guerreiro Cast. Gente, então, primeiro só agradecer, né, a lembrança, o carinho como vocês sempre recebem a gente. Falar que o Guerreiros é, sem dúvida nenhuma, o momento mais esperado pelo mercado todos os anos. Tem sempre essa coisa de esperar o dia do Guerreiros para se encontrar, para bater papo, para descobrir os vencedores, os ganhadores. Falar do respeito com quem vocês tratam esse negócio, tratam esse prêmio. Né, o respeito que vocês têm na relação com as agências, acho que isso aí é fundamental. E pedir a nossa querida Patrícia, primeiro agradecer a presença, Patrícia, é bom demais estar sempre do seu lado aqui, tranquilo, acho que a gente tem muita história aí para contar, e pedir para deixar a gente ganhar a rádio um ano, porque Vamos pensar, né? Eu queria também agradecer, né, a TV Pajuçara, o PSCom, né, e dizer que, assim, começar o prêmio foi importante. O prêmio está completando 30 anos, histórico, né? Então isso é uma coisa muito significativa, né? Essa perseverança, essa persistência, se renovando com novas categorias, se refazendo, ressignificando, e a gente sempre na obrigação de poder estar presente. Eu sempre fico perguntando, às vezes eu vou, às vezes eu não vou na edição, mas eu sempre pergunto, e aí, o que é que a gente tem esse ano? Aí a gente já vê o que é que a gente fez naquele ano de bacana, né? Aí eu acho engraçado profissionais que dizem assim, eu acho que eu poderia ter feito mais, mas quando eu fui olhar as inscrições para o Guerreiro, eu vi que eu poderia ter feito melhor. Então, é um termômetro, não é? É o único prêmio, que eu acho que hoje é o único prêmio que a gente tem, não é? Então, a gente só tem a agradecer, como o Herman falou, esse tripé da propaganda, do veículo, da agência e do cliente, ele vai ser ainda e por muito tempo a mola propulsora, né? E esse relacionamento bom que vocês têm de confiança, de nos empoderar, de nos dar vitrine, de nos dar voz, é importantíssimo. Essa lembrança de a gente estar aqui é o que nos mantém vivos, porque a gente está sempre na memória e no coração de vocês, e a gente agradece. Coisa boa. É isso aí, gente. E amanhã, né, no nosso próximo episódio, teremos Ramatiz, diretor de criação da agência Six, e também Gustavo Moreno, diretor da agência Labox. Nos vemos amanhã. Muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Um abraço.